É, olá para todo mundo que está acompanhando a gente. Que bom receber quem está aí do outro lado para mais uma investigação daquelas. Com certeza. É muito bom estar aqui de novo para conversar com o pessoal. E hoje a nossa conversa vai ser muito especial. Ela foi pensada para uma galera que já está ali pelo quinto ano da escola, na faixa dos 10 anos, e que tem uma curiosidade gigantesca sobre como o mundo real funciona. Uma fase excelente, diga-se de passagem. Ninguém quer papo furado nessa idade. Exatamente. Todo mundo já percebe as coisas acontecendo ao redor, na rua, no bairro, na cidade, e nós temos em mãos um material, um conjunto de informações muito importantes. Aham. Informações do capítulo 3 daquele livro de geografia que fala sobre o Brasil e suas diferenças sociais. Isso. A grande missão da nossa imersão de hoje é entender de um jeito bem claro e direto o que significa essa tal de desigualdade social. E não só o que significa, mas como ela aparece no nosso dia a dia, nas coisas mais comuns. E por que o nosso país, que é tão gigante, tão cheio de riquezas, apresenta contrastes tão absurdos? Certo, vamos desempacotar isso. E para me ajudar a montar esse quebra-cabeça, eu tenho aqui a companhia de sempre. E eu venho bem preparado. Porque entender o país em que a gente vive é como acender uma lanterna num quarto que estava totalmente escuro, sabe? Nossa, total. Aqueles móveis nos quais a gente vivia tropeçando começa a fazer sentido. Exato. A gente vê onde as coisas estão e por que elas estão ali. As informações que vamos analisar hoje funcionam exatamente como essa lanterna. É, ajudam a organizar as ideias. Porque quando a gente sai na rua e vê realidades tão diferentes, às vezes na mesma calçada, a gente precisa saber que isso não surgiu do nada. Existe toda uma construção por trás. E sabe o que me chamou muita atenção, logo de cara nesse material? O quê? É que é muito fácil a gente falar de dinheiro e economia usando números gigantescos, coisas que ninguém consegue nem imaginar. Bilhões, trilhões. Mas tem uma analogia aqui nas nossas anotações que me deixou de boca aberta. A analogia da pizza. Essa é fantástica. Sim. Quem está escutando a gente agora faz um exercício de imaginação bem rápido. Pensa numa pizza. Mas não é qualquer pizza, é uma pizza gigantesca. O tamanho de um campo de futebol, talvez? Isso, super recheada com as bordas transbordando. Essa pizza representa absolutamente toda a riqueza do Brasil. Todo o dinheiro, as casas, os carros, tudo. Tudo de valor que existe aqui. Aí, imagina que ao redor desse campo de futebol tem 100 pessoas. Elas representam toda a população do país. O lógico seria cortar a pizza em 100 fatias iguais, certo? Seria o mais justo. Mas não é isso que acontece. A realidade é que um grupinho minúsculo, tipo apenas uma ou duas dessas 100 pessoas, vai lá e pega metade inteira do campo de futebol só para elas. Ficam com uma quantidade de pizza que nunca vão conseguir comer sozinhas. E enquanto isso, as outras 98 pessoas precisam se espremer e lutar para dividir a outra metade. O resultado é que uma multidão fica segurando migalhas. Essa imagem da pizza é sensacional porque traduz perfeitamente o que a economia chama de desigualdade na distribuição de renda. É a situação escancarada onde pouquíssimos têm muito e muitíssimos têm quase nada. Uhum. O que é fascinante aqui é o seguinte: entender o que essa renda, que é basicamente o dinheiro que as pessoas ganham pelo trabalho, significa na vida real. Porque não é um número virtual no aplicativo do banco, né? De jeito nenhum. A renda é o que permite que uma família vá ao supermercado e compre comida saudável. É o que permite morar numa casa que não alaga quando chove forte. Compra o tênis para ir para a escola, o remédio quando a febre aparece. Até o ingresso do cinema no fim de semana. Então, quando a fatia da pizza de uma pessoa é do tamanho de uma migalha, ela não consegue atender nem a essas necessidades básicas. Que dirá ter momentos de lazer. Pois é. E é essa falta crônica de acesso que gera desigualdade social no dia a dia. E o mais doido é que essa desigualdade não é invisível. Quem já andou por uma cidade grande tem um exemplo no livro sobre Fortaleza, no Ceará. Uma paisagem urbana que é um choque.
De jeito nenhum. A renda é o que permite que uma família vá ao supermercado e compre comida saudável. É o que permite morar numa casa que não alaga quando chove forte. Compre o tênis para ir para a escola, o remédio quando a febre aparece. Até o ingresso do cinema no fim de semana. Então, quando a fatia da pizza de uma pessoa do tamanho de uma migalha, ela não consegue atender nem a essas necessidades básicas. Que dirá ter momentos de lazer. Pois é. E é essa falta crônica de acesso que gera desigualdade social no dia a dia. E o mais doido é que essa desigualdade não é invisível. Quem já andou por uma cidade grande tem um exemplo no livro sobre Fortaleza, no Ceará. Uma paisagem urbana que é um choque. Demais. De um lado da rua, prédios altíssimos, espelhados, varandas enormes, piscinas, um nível de riqueza impressionante. Mas aí você atravessa a rua ou só olha por cima do muro desse mesmo prédio e dá de cara com moradias extremamente simples. Casas feitas com blocos sem reboco, ruas de terra. Esgoto correndo ao céu aberto. É um contraste visual muito violento acontecendo na mesma paisagem, dividindo o mesmo CEP. A desigualdade está literalmente estampada na nossa cara. A geografia urbana nos mostra isso através dos chamados indicadores sociais. Os pesquisadores olham para coisas como a esperança de vida, ou seja, até que idade as pessoas costumam viver em cada bairro. Ou quantas pessoas têm água encanada. Exato. E o padrão que encontramos é alarmante. Geralmente imaginamos que se uma cidade é rica e desenvolvida, todo mundo ali vive bem. Mas não é assim. Não. Os dados nos mostram uma realidade bem diferente. Mesmo nos lugares mais desenvolvidos do Brasil, essa riqueza simplesmente não chega para todo mundo. As coisas existem lado a lado, separadas por um muro alto e uma cerca elétrica. Isso me faz pensar em como a gente mede tudo isso. Porque, olhando para a rua, a gente percebe o problema. Mas como os cientistas e os geógrafos sabem o tamanho da injustiça com as fatias daquela pizza? Aí entra uma ferramenta matemática muito interessante. O índice de Gini, né? Encontramos isso nas nossas fontes e eu nunca tinha ouvido falar com tantos detalhes. É tipo um termômetro? É um ótimo jeito de descrever. O índice de Gini é uma invenção genial para medir a desigualdade. Pensa num ambiente de escola para entender. Tá, vamos lá. Imagina que a professora decide distribuir 100 pontos extras na nota final. Numa distribuição justa, para 30 alunos, ela dividiria os pontos igualmente. Todo mundo ganha a mesma coisa. Mas e se a professora der 90 pontos para apenas um aluno e mandar os outros 29 dividirem os 10 pontos que sobraram? Nossa, seria uma confusão na sala. Total. O índice de Gini mede o tamanho dessa confusão, dessa injustiça. É um número que vai de 0 a 1. Então 0 é a igualdade perfeita. Exatamente. 0 desigualdade. Mas se um aluno levasse todos os pontos, o índice seria 1, desigualdade total. Quanto mais perto do número 1, pior é a divisão. E quando a gente aplica esse índice de Gini no mapa do Brasil inteiro, os dados recentes de 2021 mostram um cenário que assusta bastante. Quase todo o mapa está pintado com cores fortes. Aham. Cores que indicam uma desigualdade classificada como elevada ou muito elevada. De norte a sul, leste a oeste. São raros os pedacinhos que escapam. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que esse abismo que separa quem tem a fatia gigante de quem só tem as migalhas não é um problema de uma cidade azarada. Não é um Estado que tomou decisões ruins. É um projeto estrutural do país inteiro. Pessoas morando no interior da Amazônia ou no centro de São Paulo convivem com a mesma lógica injusta. E aí vem a grande pergunta. Como foi que a gente veio parar essa situação? Ninguém acordou um dia de manhã e decidiu que o país seria assim. De forma alguma. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente quiser entender a raiz desse problema, precisamos fazer uma viagem no tempo. Voltar aos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Bem na época do Brasil colonial e do Império. Sem essa viagem do tempo, os números de hoje simplesmente não fazem sentido. Porque o nosso presente é a consequência direta de como o país foi montado. Naquela época, o Brasil tinha uma estrutura de sociedade que era como uma pirâmide de pedra. Impossível de mudar. Todas as terras, todo o dinheiro do açúcar, do ouro, do café, ficavam nas mãos de quem? De um único grupo, os grandes fazendeiros brancos, que vieram da Europa, e para fazer esse dinheiro brotar,
Eles usaram um sistema brutal. As fontes deixam isso bem claro. A força de trabalho inteira do país era formada por africanos que foram arrancados das suas casas, trazidos à força e escravizados por mais de 300 anos. Toda a riqueza foi erguida em cima de séculos de trabalho não remunerado e extrema violência contra a população negra. E tem um evento histórico que parece ser a grande virada, mas que esconde uma realidade cruel. 1888. O ano em que acabou a escravidão no Brasil. O fim oficial. Acontece que essa liberdade foi assinada apenas num pedaço de papel. Depois de mais de 300 anos construindo a riqueza dos outros, essas pessoas negras foram recém-libertas e jogadas na rua. O governo da época não criou nenhuma política de ajuda. Não deram um pedaço de terra para plantarem, não construíram escolas, não garantiram moradia. Foi literalmente dizer, vocês estão livres, mas agora se virem. Sem dinheiro, sem casa e sem apoio, não existia condição mínima para recomeçar. Essa é uma analogia que encontramos e que explica bem. Imagina que o Brasil é uma corrida de atletismo. Uma corrida gigante. Um grupo formado pelas famílias ricas começou a correr há 300 anos, acumulando terras, empresas, passando heranças. Correndo numa pista asfaltada com os melhores tênis e treinadores profissionais. E o outro grupo, formado pelas pessoas negras, só foi autorizado a entrar nessa mesma corrida em 1888. E o pior, foram colocados na linha de partida sem tênis. Com os pés machucados, numa pista cheia de lama. O tiro de largada foi dado e falaram para todo mundo competir. É óbvio que o resultado seria injusto. Essa desvantagem foi passando de geração em geração. E a matemática de hoje prova exatamente isso. As estatísticas que nós levantamos de 2018 mostram como essa história dita as regras do jogo. Como isso se reflete nos números? Imagina uma sala com 10 pessoas, escolhidas por serem as mais pobres de todo o Brasil. Sabendo de tudo o que aconteceu, quem está nessa sala? A maioria negra. Sim. Dessas 10, 7 ou 8 são pessoas negras. Apenas 2 ou 3 são brancas. A pobreza no Brasil tem uma cor muito bem definida. E a sala dos mais ricos? Aí, a situação inverte completamente. Na sala com os donos das maiores fortunas, 7 daquelas 10 cadeiras são ocupadas por pessoas brancas e apenas 3 por pessoas negras. Se a gente conectar isso com a visão geral, a ficha cai forte. O formato da fatia da pizza não é falta de sorte. É uma herança matemática. O passado explica por que as diferenças raciais no Brasil são tão profundas. A linha de partida desigual de 1888 ainda faz vítimas em pleno século XXI. E com toda essa bagagem de história, vale a pena enxergar onde essa desigualdade se esconde na rotina das pessoas. Porque não é só no extrato do banco, né? Aparece nas coisas mais invisíveis do cotidiano. Nós mapeamos 3 áreas onde isso fica evidente: educação, o mundo do trabalho e o saneamento básico. Começando pela educação. O que as evidências mostram? A educação talvez seja o reflexo mais triste dessa nossa corrida injusta. Vamos olhar para a taxa de analfabetismo. Pessoas que não sabem ler nem escrever. Pensa num grupo de 100 pessoas adultas. Entre a população branca urbana, cerca de 4 pessoas não saberiam ler nem escrever. Agora, num grupo de 100 pessoas negras, o número salta para 9. É mais que o dobro. E no campo, nas áreas rurais? O cenário assusta ainda mais. Em um grupo de 100 pessoas negras vivendo no campo, 21 não sabem ler e escrever. É mais de 1/5 do grupo inteiro. E essa bola de neve da educação continua rolando ladeira abaixo. Se a pessoa não tem uma boa base escolar na infância, o que acontece quando chega a hora de entrar na universidade? A disparidade fica ainda maior. Vamos imaginar de novo uma sala agora de uma universidade. Se você contar 10 alunos sentados prestando atenção na aula, quase 8 deles serão jovens brancos. Uma dominação quase total dos espaços de ensino avançado. Os jovens negros representam uma minoria muito apertada ali. E o efeito direto disso nos leva para o mercado de trabalho. Porque se a educação não é igual para todo mundo, na hora de disputar uma vaga, a coisa fica ainda mais injusta. Quem senta na cadeira do chefe? Os dados de 2021 sobre liderança respondem isso. Numa mesa de reunião, com 10 chefes ou diretores, 7 serão pessoas brancas
e apenas 3 serão pessoas negras. Ou seja, a população negra tem um acesso negado para os lugares onde as decisões importantes são tomadas. Sem estar nos cargos de liderança, fica muito difícil mudar a lógica das empresas por dentro. E o abismo não é só no topo. A situação de quem precisa trabalhar só para sobreviver é dramática. O desemprego Os sites são negras. As portas se fecham muito mais vezes. é o reflexo daquela linha de partida sem estrutura. E para fechar esse raio-x do cotidiano, precisamos falar de um termo que muita gente escuta no jornal, mas nem sempre liga aos pontos: o saneamento básico. Saneamento básico significa 3 coisas fundamentais: água limpa tratada saindo da torneira, encanamento que leva o esgoto embora para ser tratado e o caminhão de lixo passando na rua. Parece o mínimo do mínimo. O acesso ao saneamento é a diferença entre ter saúde ou viver doente. Se você mora num lugar onde o esgoto corre a céu aberto, as doenças se espalham de um jeito assustador. E os números de 2018 mostram para quem o Estado costuma falhar nessa hora. Exatamente. Se você visitar 10 casas de famílias negras no Brasil, 4 delas não terão coleta de esgoto. 4 em 10. Vão precisar usar fossas improvisadas ou jogar os resíduos direto na natureza. E nas casas de famílias brancas? A falta de esgoto atinge cerca de 2 ou 3 a cada 10 casas. A desigualdade é tão enraizada que decide até quem tem o direito de não adoecer por causa de um ambiente sujo. Olha o peso de tudo isso. A desigualdade determina a sua comida, o seu estudo, o seu emprego e até a água. Mas nas nossas pesquisas eu encontrei um documento que é um verdadeiro farol no meio dessa escuridão. A Constituição Federal. A nossa regra mais importante. Especificamente o artigo 3º. Esse artigo 3º é um dos textos mais bonitos que temos. Pense nele como as regras do jogo ideal, o acordo que a sociedade brasileira colocou no papel. O que ele diz? Diz que os grandes objetivos da nossa nação são construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceito de raça, cor ou idade. Isso levanta uma questão importante, porque a gente lê um texto lindo desses e depois abre a janela e olha para as ruas. É um choque de realidade. Sim. Basta olhar para o desenho no livro de geografia, aquelas casas amontoadas num morro, sem esgoto, coladas em prédios milionários. Fica muito claro que esses objetivos maravilhosos estão absurdamente longe de virarem realidade. Nós escrevemos uma coisa no papel, mas vivemos uma coisa completamente diferente na prática. Milhões de pessoas acordam sem saber se vão ter dinheiro para comida, sem casa segura e sem perspectiva de educação. Esse contraste entre o país desenhado na lei e o país em que a gente pisa todos os dias é o maior desafio. Mas o simples fato de estarmos aqui discutindo isso abertamente, olhando de frente para as nossas falhas, é um movimento gigantesco. A gente só conserta um motor quebrado se primeiro entender quais são as peças que estão estragadas. Sensacional essa forma de pensar. Que viagem cheia de descobertas nós fizemos. Só para amarrar todas essas ideias soltas e garantir que ninguém se perca no raciocínio, Vamos recapitular. começamos descobrindo que a riqueza do país é como uma pizza absurdamente mal dividida. Depois fomos para o passado e vimos que as marcas cruéis da escravidão deixaram a população negra numa linha de partida desleal. E isso reflete diretamente hoje na dificuldade de acessar boas escolas, os melhores empregos e saneamento básico. E fechamos descobrindo que a nossa lei máxima, a Constituição, sonha com um país mais justo, mas que a gente ainda precisa correr muito atrás desse sonho. E eu gostaria de parabenizar todo mundo que acompanhou a nossa conversa. A galera que está no 5º ano lidando com temas densos, difíceis, mas que são a chave para a mudança. Verdade. Saber ler o nosso passado e questionar como a riqueza dividida é o que transforma cidadãos comuns em pessoas capazes de mudar o futuro. Compreender o problema é o primeiro passo para consertá-lo. Faço das suas palavras as minhas. E para não deixar ninguém ir embora sem aquele comichão na cabeça, eu quero propor uma ideia final para quem está ouvindo. Deixar uma pulga atrás da orelha do pessoal. O nosso papo já provou que a tal pizza gigante da nossa riqueza é fatiada de um jeito muito injusto. Mas se você fosse o responsável por escrever as novas regras de como fatiar e entregar essa pizza no futuro... O que você faria? Exato.
Que atitudes você tomaria amanhã na sua rua ou lá no pátio da sua escola para garantir que todo mundo tivesse uma fatia do mesmo tamanho? Fica esse pensamento para debater com os amigos, com os professores e em casa. Um ótimo desafio. Um abraço enorme para todo mundo que acompanhou esse mergulho. Mantenham essa mente sempre curiosa, questionem tudo ao redor e até a nossa próxima imersão.